Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo de hoje é para esclarecer um vídeo que me foi enviado nos comentários de um pastor, não sei o nome dele, também não quero saber para não entrar em atrito pessoal. Aqui é só para falar sobre a questão doutrinária, só para falar sobre as questões da Igreja Católica que está sendo deturpada por esse senhor. Então, sei que ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia, logo é de uma igreja que se denomina exclusivista, ou seja, a igreja que vem reparar todas as outras igrejas, como se ela fosse a verdadeira igreja de Cristo. Só que a Igreja Adventista tem aí alguns anos e mesmo assim se intitula aquela que é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sabem que a profetisa dessa igreja é Ellen White, que, tendo as suas visões, depois de ter sofrido uma pedrada na cabeça, ela começa a falar do santuário celeste e a Igreja Adventista seria a representante de Deus na terra, a representante do santuário celeste. E esse rapaz, ele vem falar contra a Eucaristia, porque vai dizer que a Eucaristia é uma blasfêmia. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. Gostaria que os irmãos tivessem um pouco de paciência e acompanhassem o vídeo até o final, porque provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque existem muitos pontos que ele coloca que é puro sofisma. Os sofistas era um grupo de filósofos na antiguidade que não se importavam com a verdade. A única coisa que eles queriam era convencer as pessoas de que o argumento que ele usava era verdadeiro, mesmo sendo mentira o que eles falavam. Mas tentavam persuadir todo mundo para acreditar no que eles diziam. Isso é sofisma. É o pensamento sofista. O que é que acontece? Esse senhor é um sofista. Ele vem com os seus sofismas para tentar persuadir as pessoas para acreditar no que ele fala, mesmo o que ele fala sendo mentira. Porque o que ele fala a respeito da Eucaristia é pura mentira. Não sei se ele faz isso por ignorância, por não conhecer a doutrina católica. Eu acredito que ele não conhece de fato, porque se conhecesse, se converteria verdadeiramente a Cristo e a sua igreja, ou por pura maldade. Eu espero que seja por ignorância e não por maldade, porque mentir por pura maldade significa dizer que você está a serviço de Satanás, que é o pai da mentira, é mentiroso desde o princípio e não sabe falar outra coisa a não ser mentira. Veja o que ele diz logo no início, aqui na introdução do vídeo dele. E aí você já percebe que é um sofisma. Que é um sofisma. A igreja dele é exclusivista. Mas veja o que ele diz. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja tem pessoas sinceras. Também tem pessoas falsas. Jesus falou do trigo e do joio. Pronto, veja aí. Eu vou falar um pouco sobre essa questão. Ele vem com essa história de dizer que placa de igreja não salva ninguém. Por que ele está dizendo isso? Porque quando ele vem com esse sofisma, com essa conversinha mole, com essa conversinha aí para, como diz o ditado, para boi dormir, ele está querendo pegar católicos desinformados e também protestantes de outras seitas, de outras igrejas, que não faz parte da igreja dele. E para isso ele vem com essa conversinha, placa de igreja não salva ninguém. Mas ele diz, não nesse vídeo, mas todos os adventistas vão dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que foi levantada por Deus para, vamos dizer assim, que arrebanhar os verdadeiros crentes, que estão, veja o que ele diz, ele mesmo diz aí. Dentro de qualquer igreja, olha aí, Deus tem filhos sinceros. Prova disso é João 10,16, quando Jesus diz assim: eu ainda tenho muitas ovelhas
que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, ele está aqui querendo dizer que todas as igrejas, inclusive dentro da Igreja Católica, têm ovelhas de Cristo, mas que precisam ouvir a voz de Cristo para fazer parte de um só rebanho e um só pastor, que é, esse só rebanho é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um bebezinho comparado à Igreja Católica. A Igreja Católica nasceu em Mateus 16, quando Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na cruz, ela é, ali, vamos dizer assim, instituída, de fato, no sacrifício redentor de Cristo. E em Atos dos Apóstolos, ela é, vamos dizer assim, nascente. Ela nasce e a partir dali vem para o mundo, para converter o mundo. Mas esse Senhor, ele está querendo induzir as pessoas a acreditar que a Igreja de Cristo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja aí o que ele continua dizendo. Com isso, queremos dizer de que dentro da Igreja Católica existem milhares de pessoas sinceras que precisa ir para a Igreja Deus, Adventista, que estão servindo ao Senhor em tudo aquilo que eles conhecem. Mas talvez o programa de hoje vai abrir seus olhos para você compreender que existem verdades da Bíblia que você não compreendia. Existem verdades que a Igreja Romana não ensina, mas ensina ao contrário a elas. E estes ensinos são verdadeiros ataques ao santuário. Então, veja, ele vai dizer que tem cristão em todos os lugares, inclusive na Igreja Católica. Lá na Igreja Católica tem cristãos verdadeiros que servem a Deus. E claro, de fato tem, porque é a única Igreja de Cristo. Mas ele vai dizer que existem verdades bíblicas que a Igreja não ensina, que a Igreja Romana não ensina, e que, na verdade, ensina ao contrário delas. E agora ele vai falar sobre a Eucaristia. Ele vai pegar aí o catecismo da Igreja Católica para deturpar, como eles estão sempre acostumados a fazer deturpação. Ele vai deturpar o catecismo da Igreja Católica com um único parágrafo, que é o parágrafo 1376, que está no catecismo. 1376, e ele vai usar a página 300 e... Vamos ver. Ele vai dizer a página. Hoje nós vamos estudar 5 doutrinas que foram sistematizadas pela Igreja Católica Romana. Ele fala de 5 doutrinas, mas eu vou ficar somente com a primeira, que é sobre a Eucaristia. Depois, se for possível, farei outros vídeos sobre as demais doutrinas. Ao longo de séculos e milênios, doutrinas estas que são verdadeiros ataques ao santuário de Deus que está no céu. Então veja, ele diz que as doutrinas católicas são ataques ao santuário de Deus que está nos céus. Vamos lá, ele vai começar pela Eucaristia. Vamos lá, vamos ver se realmente o que ele fala é verdade ou é mentira. É um sofista. Então vamos pegar essa primeira doutrina. Qual é a primeira doutrina desenvolvida pela Igreja Romana e que é um ataque ao santuário? O sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Mas, pastor, por que o senhor está falando? Veja o que ele diz. Ele diz que o sacrifício único de Cristo passou a ser blasfemado pelo sacrifício repetido, veja, pelo sacrifício repetido na Santa Missa. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai alegar que a igreja, toda a missa, mata Cristo de novo. Aquilo que Calvino já disse, aquilo que outros já disseram, ou seja, as mentiras vão se reproduzindo e se repetindo. Falando isso, porque o catecismo ensina isso. E esse catecismo que a igreja tem como base da sua doutrina, eu tenho uma cópia dele aqui, queria mostrar para você. Esse aqui é o catecismo da Igreja Católica, a edição típica vaticana. E é desse catecismo que eu tirei algumas citações que eu vou ler com vocês agora. A primeira delas aparece aqui na página 381. E assim diz o catecismo. O Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que é a doutrina católica da transubstanciação?
No exato momento em que o sacerdote está com a hóstia, o pão, não é ali apenas uma hóstia feita por alguém. Aquela hóstia se transforma no próprio corpo de Jesus. E quando ele está com o vinho, não é um vinho apenas. Aquele vinho se transforma, se transubstancia no próprio sangue de Cristo. Isso quer dizer que em cada missa o Cristo morre novamente. Mentira. Ele vai dizer que ele pega uma passagem, né? Do que trata esse parágrafo 1376 do Catecismo? Ele vem falar sobre a Contra-Reforma. Por exemplo, Lutero, que é o pai do protestantismo, inclusive é a partir de Lutero que surgem essas aberrações. Lutero, diferente deste moço aí, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja vai dizer que é um símbolo. Eles vão dizer que é um símbolo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vai dizer que é um símbolo. Lutero, o pai do protestantismo, dizia que não era um símbolo. Dizia que a Eucaristia não se transformava ou se transubstanciava, porque transformar é mudar a aparência também, mas transubstanciar é mudar a substância que está sob, ou seja, que está por baixo, debaixo das aparências de pão e vinho. Então, quando se toca na hóstia consagrada, transubstanciada, você toca aparentemente em pão e aparentemente em vinho. Você come aparentemente pão e aparentemente vinho, porque está ali sob uma forma, é aquilo que a igreja chama de acidentes. Só que o que muda é a substância, aquilo que está lá na essência. Por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, diferentes uma da outra, como pessoa, mas a natureza, a substância, a essência é a mesma, é divina. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas, melhor dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um único Deus. Então você olha para Cristo, como Cristo mesmo diz a Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, a natureza divina de Cristo é a mesma natureza divina do Pai. Então, é uma coisa só. Então, Lutero dizia que quando se celebrava a ceia do Senhor, o pão e o vinho recebia a presença de Cristo. E aí Lutero vai designar essa presença de Cristo, enquanto o culto estava sendo celebrado, como consubstanciação, ou seja, a substância, né, a natureza divina de Cristo, a substância de Cristo, a sua natureza, estava unida à natureza do pão e do vinho. Estava ali unida, é como que fizesse comunhão. É como se unisse, como por exemplo, café e leite, ao ser colocado em uma mesma xícara, se une, né? Se une de uma forma ali que é inseparável. Então Lutero dizia que existia uma consubstanciação. A substância do pão e do vinho se unia à substância do corpo e do sangue de Cristo. A igreja vai além. A igreja vai dizer que, aí aqui eu leio o que esse senhor leu, deturpando aí para enganar as pessoas. Veja, eu vou ler o parágrafo inteiro. Parágrafo 1376, que ele falou que era da página 381. Na minha edição é a página 380. Diz assim: o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob, veja, sob significa dizer embaixo, debaixo, sob a espécie do pão, era verdadeiramente o seu corpo. Sempre se teve na igreja esta convicção, até Lutero. Lutero vai dizer que não é mais o corpo e o sangue de Cristo, mas vai dizer que o corpo e o sangue de Cristo está unido ao pão e ao vinho. Que o Santo Concílio de Trento declara novamente. Então, o Santo Concílio de Trento declara novamente que sob as espécies do pão e do vinho está verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E o concílio declara novamente:
pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do sangue de Cristo. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto a exatidão como transubstanciação. Então aqui é um contraponto do Concílio de Trento, ou seja, o concílio da Contra-Reforma, para combater a heresia de Lutero, que dizia que o corpo de Cristo se unia ao pão e o vinho. E era apenas uma consubstanciação, e não uma transubstanciação. Não se transubstanciava em corpo e sangue. Então, o pão e o vinho não se transubstanciavam em corpo e sangue, dizia Lutero, mas era apenas uma consubstanciação. Se fazia o corpo e o sangue de Cristo, oferecido no altar da cruz, se fazia presente no pão e no vinho. A mesma coisa que Calvino vai dizer, só que agravando ainda mais. Calvino vai dizer que não existe nem transubstanciação, nem consubstanciação, mas apenas um símbolo, um mero símbolo. Só que nós precisamos ver as palavras do próprio Cristo, se é ou não símbolo. O que é que Jesus diz para nós no Evangelho segundo São Marcos? No Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 14, quando Jesus vai celebrar a ceia com os seus apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 22. Veja o que diz Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu e deu-lo, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Veja, se Jesus, com as suas próprias palavras, ao pegar o pão e depois de o abençoar, depois de benzer o pão, assim como o sacerdote faz, porque a gente vai voltar para Marcos, tá? Eu queria pegar apenas aqui uma passagem do Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 13.5.3. Só para você ver, aquilo que Jesus fez na cruz, ou melhor, na ceia, tomou o pão e rendeu graças, a palavra ação de graças é Eucaristia, aquele pão eucaristizado, ou seja, oferecido em ação de graças, Jesus vai dizer que isto é o meu corpo, o pão. E veja o que diz na epiclese. O que é a epiclese? É o momento que esse senhor aí não sabe o que é, e ele vai dizer, quando o padre pega a hóstia e pega o vinho, a hóstia e o vinho se transforma o corpo e o sangue de Cristo, como se o padre fizesse uma mágica. Não, o padre faz as vezes de Cristo, age em persona Cristo, age na pessoa de Cristo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 13.5.3. Na epiclese, ou epíclese, ele, Jesus Cristo, pede ao Pai que envie seu Espírito Santo, ou o poder da sua bênção, sobre o pão e o vinho, para que se tornem, por seu poder, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E para que aquele que tomar parte na Eucaristia sejam um só corpo e um só espírito. Então, aqui, Catecismo 13.5.7, está falando do sacerdote. Ele, o sacerdote, pede, que venha sobre o pão e o vinho o Espírito Santo. É a epiclese. Quando o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho, o sacerdote pede a Deus Pai que envie o Espírito Santo, ou o poder de sua bênção, porque basta falar para tudo fazer, ou o poder de sua bênção, sobre o pão e o vinho, para que se tornem por seu poder, não é pelo padre que faz magia,
Não é pelo padre que faz mágica, mas pelo seu poder se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E para que aqueles que tomam parte na Eucaristia sejam um só corpo e um só espírito. Então veja, o que é que o sacerdote faz? Às vezes de Cristo. O que foi que Cristo fez? Marcos capítulo 14, versículo 22. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai isto, tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Então, isso é o que Jesus fez na ceia. Jesus oferece pão e vinho. Jesus oferece pão e vinho. E o seu pão e o seu vinho é transubstanciado em seu corpo e o seu sangue. É por isso que quando ele dá aos apóstolos o pão, já não é mais pão. Ele diz: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Jesus não disse: isso representará, isto simbolizará, isso fará de conta que. Não, Jesus diz: isto é. E ele repete isso no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 17 ao 19. Na ceia ele diz a mesma coisa. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 29 e seguintes, ele vai dizer a mesma coisa. Mas eu queria que você tomasse comigo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo não esteve lá na ceia do Senhor. São Paulo não esteve sentado com os apóstolos na ceia, na Eucaristia com Cristo. São Paulo aprendeu depois. E aprendeu de quem? Dos apóstolos. Ele aprende de Cristo em forma de revelação, mas ele aprende dos apóstolos a maneira de celebrar. Então veja, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 19. 1 Coríntios 11, a partir do versículo... Eu não vou ler a partir do versículo 19 para não ficar muito longo. Eu vou ler a partir do versículo 23. A partir do versículo 23, São Paulo vai dizer assim: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Veja, eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Ele recebeu como revelação, mas ele não estava lá na ceia eucarística. Ele não estava lá. Então, ele recebe do Senhor por meio dos apóstolos a maneira de celebrar a Eucaristia. Então, veja, eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi entregue, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, ou seja, Eucaristia, depois de eucaristizar o pão, partiu e disse: isso será o meu corpo. Não. Leia aí versículo 24, 1 Coríntios 11, versículo 24. E depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. O que é fazer memória? Daqui a pouco a gente volta para Coríntios, continuar Coríntios. O que é fazer memória? É o que a igreja chama, no catecismo, no parágrafo 1354. 1354 do catecismo. É o que a igreja chama de anamnese, ou fazer memória. Esse anamnese, fazer memória, não é simplesmente, meus irmãos, lembrar do fato. Não é simplesmente lembrar do ocorrido, mas é fazer, de fato, memória. É trazer de volta à memória aquilo que foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente lembrar. Veja, parágrafo do Catecismo 1354. Na anamnese que segue, a igreja faz memória da paixão, veja, da paixão, da ressurreição
e da volta gloriosa de Jesus Cristo. Faz memória. Ela apresenta ao Pai a oferenda de seu Filho, que nos reconcilia com Ele. Veja, a oferenda do seu Filho, que nos reconcilia com Ele. No relato da instituição que nós acabamos de ler em Marcos e agora estamos lendo em Coríntios, diz assim: a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo torna sacramentalmente presente por baixo, sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz uma vez por todas. Então, a igreja não mata Jesus a cada missa. A igreja não sacrifica Jesus a cada missa. A igreja faz memória do seu sacrifício. E faz memória porque o apóstolo Paulo confirma isso. Veja, o apóstolo Paulo está celebrando na igreja de Corinto. Ele está celebrando na igreja de Corinto. Mas veja se ele vai dizer, não, isso aqui é só um símbolo, então vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, porque na verdade não tem nada a ver com Cristo. Veja aí. 1 Coríntios 11, 24. E depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança, pastor da igreja adventista. Não é a antiga aliança. Não é a guarda do sábado. Não é a circuncisão. Não é os costumes judaizantes de comida. Não pode comer isso porque é impuro. Não pode comer aquilo porque é impuro. Como, por exemplo, a senhora Ellen White e todos vocês fazem. Distinção do que comer. Como se o que Deus fez tivesse algo que é perverso em si mesmo. Que é mal em si mesmo. Então é a nova aliança, não é o judaísmo para o qual vocês querem levar de novo a igreja. A carta de São Paulo aos Gálatas foi para combater exatamente os pensamentos judaizantes que vocês querem trazer de volta. Guarda do sábado, distinção de certos alimentos, certos comportamentos, como fazem também os testemunhas de Jeová, que também são judaizantes aos modos dos adventistas, que diz que não pode comer sangue e outras questões aí do judaísmo, que era apenas uma figura, uma sombra daquilo que deveria vir de mais perfeito, como está na carta aos Hebreus. Uma sombra, uma mera sombra. Não vou dizer mera porque ela era, vamos dizer assim, que uma seta que apontava para o que viria de mais sublime. E a gente pode ver isso em outra ocasião. Então, este cálice é a nova aliança em meu sangue, não é a aliança judaizante. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, fazei memória. Aí ele pode dizer, não, mas é só para lembrar. Vamos lá, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, ou seja, estando em pecado mortal, ou seja, estando fora do estado de graça, estando no estado de desgraça. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então me pergunto, pastor, e lhe pergunto, se fosse só um símbolo, por que o apóstolo São Paulo iria dizer que alguém que come o corpo e o sangue de Cristo indignamente come a sua própria condenação? Ou se torna culpável do corpo e do sangue do Senhor, se fosse apenas um símbolo? Que cada um examine a si mesmo, ele vai dizer, que cada um examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir
o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. E por que sem distinguir o corpo do Senhor? Porque, meus amados irmãos, Jesus deixou muito claro na instituição da Eucaristia que o pão e o vinho é o seu corpo e o seu sangue. Jesus deixou muito claro no discurso eucarístico que ele faz no Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São João, no capítulo 6, e eu quero ler, porque somente assim é possível mostrar que esse pastor está errado. Capítulo 6 de São João, versículo 47, a partir do versículo 47. Deixa eu colocar você dentro do contexto do capítulo 6 de São João. Jesus multiplica os pães, certo? Quando Jesus multiplica os pães, Jesus alimenta mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois Jesus vai para Cafarnaum. Pega o barco e vai para Cafarnaum. Chegando do outro lado do mar, já tem uma multidão à procura de Jesus. Isso está no capítulo 1 de São João, ou capítulo 6, versículo 1 de São João seguintes. Já tem uma multidão à procura de Jesus. E Jesus vai dizer assim: vocês me procuram não por causa dos sinais que eu fiz, porque os sinais que Jesus realiza revela a glória de Deus, revela que Jesus é o Cristo. Como, por exemplo, o primeiro sinal nas bodas de Caná, que vai dizer que quando Jesus transforma, veja, ali Jesus transformou, boda de Caná, pastor, Jesus transformou a água em vinho. Ali é uma transformação, ou seja, a matéria foi totalmente transformada. Até a aparência muda e se converte em vinho. E você olha para uma taça daquela água que foi transformada em vinho, você não vê mais água, você vê vinho. Você bebe, você não sente mais sabor de água, você sente sabor de vinho. Aí é transformação. Jesus transforma a água em vinho. A transubstanciação é um pouco distinto. A aparência de pão continua, a aparência de vinho continua, mas a substância, a essência, a natureza é transubstanciada em corpo e sangue de Cristo. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, diz que os seus discípulos viram a sua glória e creram nele. Então é por fé, é fé. Tem que ter fé. Se não tiver fé, se torna um blasfêmio, se torna um sofista, que vai falar sofismas e mais sofisma para tirar o povo da verdade. Então, os milagres de Jesus, Jesus diz, voltando, Jesus vai dizer, vocês me procuram não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram de barriga cheia. Eu quero dizer a vocês que vocês devem trabalhar não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura para a vida eterna. A Eucaristia dura para a vida eterna. E o alimento que eu vos darei é um alimento para a vida eterna. Ele diz, os pais de vocês, os judeus, a quem você, pastor, quer trazer de volta, os seus pensamentos, as suas ideias, ou seja, os pensamentos judaizantes, os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Eu vos darei um novo pão, o pão descido do céu. E o pão descido do céu que eu darei para vocês é a minha carne e o meu sangue. É a minha carne e o meu sangue. E aqui entra o texto que eu queria ler agora. São João capítulo 6, versículo 47. Jesus diz, em verdade, São João, o teólogo, quando ele usa essa expressão e coloca na boca de Jesus essa expressão, em verdade vos digo, Jesus está querendo dizer que é verdadeiramente verdade aquilo que ele está dizendo. Não é símbolo, não é faz de conta, é verdade. Versículo 47, São João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. A Eucaristia, pastor. A Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz Jesus. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo.
Veja, Jesus fala da Eucaristia. Jesus fala do seu corpo e do seu sangue, que é verdadeiramente comida, não é um símbolo. Aí os judeus, a quem vocês e dos quais vocês inspiram as doutrinas de vocês, judaizantes, veja o que diz os judeus no versículo 52. São João, capítulo 6, versículo 52. A estas palavras que Jesus diz que o seu corpo é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida, e quem comer deste pão viverá eternamente, a essas palavras, os judeus e os judaizantes dos dias de hoje, os adventistas, começaram a discutir dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? A mesma pergunta faz esse pastor adventista. Como a Igreja Católica diz que a Eucaristia é o corpo de Cristo? Como é possível isso? Como isso é possível? Versículo 53. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a Eucaristia, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus está dizendo aquilo que ele disse na ceia, ou melhor, aquilo que ele iria dizer na ceia, porque aqui o discurso eucarístico de São João, capítulo 6, é antes da última ceia. Jesus já estava dizendo: olha, aquilo que eu vou dizer lá na ceia, tomando o pão e tomando o cálice, abençoando, ou seja, eucaristizando, dando ação de graças, fazendo ação de graças, este pão e este vinho eucaristizados é o meu corpo. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ele diz: e não beberdes, olha, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, pão e vinho transubstanciado em corpo e sangue de Cristo, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a Eucaristia, quem bebe o vinho, tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. Já tem. E é ressuscitado no último dia para que a sua alma se una ao seu corpo. E ele vai dizer aqui depois, a gente vai ver, ele vai fazer uma blasfêmia, porque a Eucaristia também é celebrada em favor das almas do purgatório. E ele vai dizer que as almas estão dormindo ou não estão vendo nada e por isso não se pode celebrar. Mas aí é assunto mais para frente. Continuando, São João capítulo 6, versículo 55. Pois a minha carne, veja, Jesus diz, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E aqui a pergunta do pastor e a pergunta dos judeus é a mesma, porque são todos judaizantes. Os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Versículo 56, São João 6, 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a Eucaristia, o pão e o vinho transubstanciado no meu corpo, a minha carne, viverá por mim. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, transubstanciados no altar, pelo poder do Espírito Santo e das bênçãos de Deus. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. O maná era apenas um símbolo da Eucaristia. O maná é um pão mesmo, as pessoas comiam o pão. Todos os dias saíam ao campo para colher o pão que desceu do céu, que descia do céu. Mas aquele pão que descia do céu, o maná, era apenas um símbolo da Eucaristia. Um símbolo do verdadeiro pão do céu que desceu do céu, Jesus Cristo. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Continuando, ele vai dizer:
muitos dos seus discípulos disseram: isto é muito duro, quem pode admitir? Muitos dos seus discípulos, veja, discípulos, disseram: isto é muito duro, quem pode admitir? É exatamente isso, pastor. Isto é muito duro. Quando você escuta dizer que o pão e o vinho, transubstanciados no altar pelo poder do Espírito Santo e as bênçãos de Deus, é o corpo e o sangue de Cristo, isso é duro de se ouvir, dá comichão no ouvido. E é por isso que São Paulo vai dizer a Timóteo que chegará dias, tempos, em que muitos homens, com comichão no ouvido e sem condição de ouvir a verdade e de aceitar a verdade, ajuntarão mestres para vós e se apartarão da sã doutrina. E começarão a vivenciar doutrinas de demônios. É isso que vocês estão fazendo. Se apartando da verdade. Porque tem um comichão no ouvido de vocês que não permite que vocês aceitem a verdade. Versículo 61. Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Dizer que meu corpo e o meu sangue está aqui, no pão e no vinho? Ou que este pão e este vinho é o meu corpo e o meu sangue? Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava sentado? Para o santuário celeste, que o pastor diz aí que é uma blasfêmia. Versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Só quem crê nestas palavras consegue adquirir espírito e vida. Consegue adquirir vida, melhor dizendo. Mas alguns entre vós que não creem, os adventistas, os protestantes, de uma maneira geral, até mesmo Lutero, o pai do protestantismo, não acreditava que era corpo e sangue. Lutero acreditava que o corpo e o sangue de Cristo se fazia presente, né? Estava ali consubstancialmente com o pão e o vinho. Calvino já dizia que era um símbolo. Todos os protestantes, depois de Calvino, Zwingli e Companhia Limitada, vai dizer que é só um símbolo. Mas Jesus vai dizer: mas alguns dentre vós que não têm fé, que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então Jesus já sabia quais eram os que não acreditariam em Jesus. Lutero, Calvino, Zwingli e os seus filhos. As igrejas presbiterianas, anglicanas, luteranas, adventistas. Agora tem a adventista da promessa, que já se separou da adventista. Os protestantes neopentecostais. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 53 e 65. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Versículo 66. Versículo 66. Aqui está uma profecia a respeito desses adventistas e dos demais protestantes. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Ou seja, se retiraram e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos, parafraseando Cristo aqui, desde então, muitos dos seus discípulos deixaram de crer na Eucaristia e já não faziam ceia com ele. Aqui minhas palavras, claro. Então Jesus perguntou aos 12, aos católicos: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Pedro, o Papa, o primeiro Papa, o sumo pontífice, aquele que faz as vezes de Cristo, o vigário de Cristo, que por sua vez, Cristo sendo vigário de Deus, o vigário de Cristo fazendo as vezes de Cristo vai dizer: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu, todos os 12, contudo, um de vós é um demônio.
Esse um de vós é Judas, o traidor. É um que não acreditava na Eucaristia, que não acreditava nas palavras de Cristo. E por isso traiu a Cristo. Como Lutero traiu a Cristo, Calvino traiu a Cristo, Zwingli traiu a Cristo, Ganso traiu a Cristo. Todos os protestantes que dizem que a Eucaristia é um mero símbolo ou dizem que é uma blasfêmia, como esse pastor está dizendo, trai Cristo. Trai a Cristo. Versículo 71. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Então, aqui, Judas representa todos esses que negam a Cristo. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que se usa do catecismo da igreja deturpando o catecismo. Porque ali, aquele texto que ele pega, vai se fazer a definição. É a Eucaristia e a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo transubstanciados. O pão e o vinho transubstanciados no corpo e no sangue de Cristo. E se deturpa, né? Dizendo, olha, a igreja mata Jesus toda vez que se celebra uma missa. Como assim? Como assim? O parágrafo 1357 vai dizer, no relato da instituição, eu vou reler aqui novamente para fechar essa parte. No relato da instituição, a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presente, sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz uma vez por todas. Então, não é que a igreja, ao celebrar a Eucaristia, celebra o sacrifício de Cristo no sentido de dizer assim, a gente agora vai matar Cristo de novo. Cristo está sendo sacrificado de novo. Não. É perpetuado na história o único e verdadeiro sacrifício de Cristo, que sob o poder de Deus e as palavras de Cristo e a vinda do Espírito Santo, transubstancia o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Então, sob, ou seja, por baixo da aparência de pão e vinho, está o corpo e o sangue de Cristo, sacramentalmente, ou seja, o sacrifício redentor. A igreja tem algumas definições, né, algumas colocações para dizer assim, a Eucaristia é a renovação do sacrifício de Cristo. Não é a renovação. Né? Essa palavra pode ser usada, mas não é boa. Mas a Eucaristia é exatamente isso que diz aqui o parágrafo do Catecismo. No parágrafo 1357. Sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz uma vez por todas. Veja, as forças das palavras de ação de Cristo e o poder do Espírito Santo torna sacramentalmente presente. Torna sacramentalmente presente. Indicação de um livro bom para você. Leia O Banquete do Cordeiro e você vai entender melhor essa questão. Vamos ver o que esse pastor ainda continua a falar. Então, o que é a celebração da missa? É a celebração da morte de Cristo. Em cada missa, ele morre novamente. Veja, não tem como ficar parado ouvindo isso. Ele diz o que é a celebração da missa. É a celebração da morte de Cristo. Então, em cada missa, ele morre novamente. Mentira. É mentira. Mentira, 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 das mentiras mais lavada possível. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, diz que Cristo morreu uma vez por todas. O catecismo aqui no parágrafo 1357 vai dizer que sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz uma vez por toda, se torna presente. Mentira, pastor. Ou o senhor está mentindo porque o senhor é perverso, ou o senhor está mentindo porque o senhor é ignorante da fé católica. Eu prefiro acreditar que o senhor é ignorante, que o senhor não tem conhecimento, do que realmente o senhor está mentindo. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina que Jesus pode morrer novamente, que morreu 2 vezes. Não só isso.
Olha o que diz Hebreus 9:28. Agora eu vou ler a Bíblia. Agora eu vou ler a Bíblia. Aí ele pega um trecho da Bíblia. Veja, ele pegou um parágrafo do catecismo, tirou do contexto, como eu já expliquei, e fala mentiras. Ele pega o versículo de Hebreus 9:28, que eu acabei de dizer, que Cristo morre uma vez por todas, e vai deturpar para tentar corroborar com a mentira que ele diz, que a Igreja Católica afirma que em cada missa Jesus morre de novo. Mentira! Quando o padre coloca as mãos sobre as espécies do pão e do vinho e pede que ali se transubstancie no corpo e no sangue de Cristo, é Cristo, o Cordeiro imolado, ressurreto, que desce do céu, e sob, ou seja, por baixo do pão e do vinho, da aparência de pão e vinho, ali está transubstanciado. Aquele pão e vinho se transubstancia no corpo e no sangue de Cristo. Mas qual é o corpo e o sangue de Cristo? O corpo e o sangue de Cristo ressurreto, que morreu, como diz o livro do Apocalipse, eu estive morto, mas agora vivo para sempre. Que morreu, mas agora ressuscitado, não morre mais, vive para sempre. É esse Jesus ressurreto que foi oferecido na cruz que se torna presente. Continuando, daqui a pouco eu volto a uma questão que até a Bíblia protestante fala de uma maneira que mais dá a compreender para nós essa questão de Jesus que morreu uma vez por toda, mas morreu quando? Morreu em que momento? Veja lá. Assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo não pode morrer em cada missa. Cristo morreu uma única vez no Calvário. Pronto, veja. Ele diz que Cristo não pode morrer em cada missa. E é verdade, pastor. A igreja não diz isso. Deixe de ser mentiroso. Eu estou dizendo assim, deixe de ser mentiroso, porque o que o Senhor está dizendo é uma mentira. É um sofisma. Certo? Eu não sei se a mentira que o Senhor está falando é porque o Senhor não tem conhecimento, é ignorante, ou porque o Senhor de fato tem conhecimento e está mentindo. E se a segunda opção for a verídica, o Senhor precisa se voltar para Cristo e pedir perdão. Então ele diz que Cristo morreu uma vez por toda no Calvário. No Calvário. Pegue aí a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. A tradução da Igreja Católica é um pouco distinta dessa aqui. Mas dá a entender que Cristo, na eternidade, já se oferece em sacrifício. Ele se oferece ao Pai, ele mesmo se oferece ao Pai. Na eternidade, antes que o mundo fosse criado, ele já se oferece. Ou seja, ele já, podemos dizer que ele já foi morto, já foi dado em sacrifício ao Pai, lá na eternidade. O livro do Apocalipse, na tradução protestante, é mais explícita. Eu vou ler primeiro na tradução católica, na tradução católica, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8, na tradução católica, na Bíblia Ave Maria de Estudo, diz assim: e hão de adorá-la, e aqui está falando da besta, todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem no mundo desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Então veja, aqui o Apocalipse vai dizer que desde a origem do mundo existem alguns nomes de alguns santos, dos salvos, que estão escritos no livro do Cordeiro imolado. Ok? Aqui a gente vai entender que é como que São João estivesse dizendo, olha, existe aqueles que vão adorar a besta e aqueles que não vão. Aqueles que não vão são aqueles que já têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde a origem do mundo. Qual Cordeiro? O Cordeiro que foi imolado. Na língua, eu estou aqui com a Bíblia Editora Vida, Bíblia de Estudo NVI, Nova Versão Internacional. Eu estou aqui com essa Bíblia protestante,
Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer o seguinte, para a gente entender melhor ainda. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro, e aqui ele coloca, ó, que foi morto desde a criação do mundo. Veja, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então veja, só para você entender, pastor, não é que Cristo morre em cada missa de novo, mas aquele Cordeiro, Jesus Cristo, que foi imolado na eternidade, quando eu digo que foi imolado, que foi oferecido, que se deu, né? O Cordeiro imolado antes que o mundo fosse criado, ou seja, oferecido. Antes que o mundo fosse criado, Deus já havia oferecido o seu Filho, podemos assim dizer, na eternidade. Quando Cristo entra na eternidade, o mesmo Cristo, na ceia, oferece-se aos seus discípulos de uma forma subliminar. Aquilo que ia ser concretizado na cruz foi pré-estabelecido ou pré-realizado na mesa da ceia, na Eucaristia, na última ceia. Por isso Jesus, quando pega o pão e o vinho e diz isto é o meu corpo, ele está dizendo isso porque ele está além da eternidade. Ou melhor, além do tempo. Ele está na eternidade. Então, ele que foi oferecido antes do mundo ser criado, se oferece ou se dá aos seus apóstolos na ceia, na última ceia, antes da cruz. Na cruz, ele se oferece de forma... Veja, antes que o mundo fosse criado, ele se oferece de forma incruenta. Não tem derramamento de sangue. Na ceia, na última ceia, ele se oferece e se dá aos apóstolos de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Na cruz, ele se oferece mais uma vez de forma cruenta. É o sacrifício acontecendo na história de forma cruenta. E depois de ressurreto, em cada Eucaristia, ele se oferece novamente de forma incruenta. Então seria pastor, dizer, ou melhor, será que Jesus se ofereceu antes do mundo uma vez, morreu antes do mundo uma vez, se ofereceu na ceia, morreu ali outra vez, se ofereceu na cruz, morreu outra vez, e se oferece em cada Eucaristia, morre outra vez? Não. É um evento que está para além da história. É um evento que está para além do tempo. E este único evento, este único sacrifício, esta única imolação do Cordeiro, que se deu como pré-anúncio na eternidade, que se deu na ceia eucarística de forma incruenta, que se deu na cruz de forma cruenta com derramamento do sangue, se repete não, porque, mas vamos dizer que se perpetua em cada missa. É o único e verdadeiro e eterno sacrifício. Isso, infelizmente, o pastor não compreende. Por quê? Porque ele é judaizante. Ele tem a mesma fé dos judeus. Como esse homem pode nos dar a sua carne para comer e beber? Como esse homem pode nos dar o seu corpo e o seu sangue como comida e bebida? Isso é uma blasfêmia. Então, não é que Cristo morre em cada missa. É que se faz presente o sacrifício de Cristo, que foi oferecido, Apocalipse 13, 8, antes da fundação do mundo, que foi de forma incruenta, que foi oferecido aos apóstolos antes da cruz, na ceia pascal, de forma incruenta, sem derramamento de sangue, que foi oferecido na cruz a toda a humanidade, de forma cruenta, com derramamento de sangue, e que é oferecido em cada missa de forma incruenta para a salvação da humanidade. Mas é o único e eterno e mesmo sacrifício para sempre. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Viva a Eucaristia, viva a Igreja de Cristo. Vamos ver o que ele diz concluindo os sofismas dele.
E esta única morte foi toda suficiente para a salvação da humanidade. Exatamente, foi toda suficiente. Mas quando você participa de uma missa, você está participando novamente da morte de Cristo. E isso, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Existe um... Quando nós participamos da missa, participamos da morte de Cristo. Porém, Cristo não está sendo morto de novo, pastor. De novo, como eu já expliquei. Isso aí é uma colocação sua. É um sofisma. É uma mentira. E ele vai falar de um livro aí, e ele vai pegar o livro e vai deturpar o livro. Veja, um livro, ele pega um livro e pega uma frase do livro e deturpa o livro inteiro. Um outro autor, Rouet, escreveu esta obra, A Missa na História. E na página 115 ele declara: a missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Mas nós... Veja, ele pega uma frase do livro e deturpa. Isso é incrível, minha gente. Se fazem isso com alguns livros, se fazem isso com o catecismo da igreja, imagine o que não se faz com a Bíblia. Imagine o que não se faz com a Bíblia. É terrível. Vamos ver aí o que é que ele está dizendo. Vimos aqui que a pessoa que morre, ela entra por um estado de inconsciência até a ressurreição. E quando da morte da pessoa, ela já morre salva ou morre perdida. Só... Veja, aqui ele traz, eu não vou me prolongar porque já tem vídeos aqui no canal sobre isso, sobre a imortalidade da alma, né? Ele vem aqui distinto de todas as igrejas protestantes, praticamente todas. Eu desconheço outra igreja, além da igreja adventista do sétimo dia, além da igreja adventista do sétimo dia da promessa, que já é outra que saiu dela, e dos testemunhos de Jeová. Fora essas três, entre aspas, igrejas, seitas aí, eu não lembro de nenhuma outra igreja, nem as igrejas históricas. As igrejas, quando eu digo históricas, eu digo as igrejas protestantes ali da Reforma, que tem uma certa história, que tem uma certa tradição, como a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana e outras. Nenhuma delas fala da mortalidade da alma, a não ser os testemunhos de Jeová, a não ser os adventistas do sétimo dia e os adventistas do sétimo dia da promessa, que já é outra igreja que se separou da adventista. Somente eles falam da mortalidade da alma. Inclusive deturpam aquela fala de Jesus, quando Jesus vai dizer assim: eis que eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles vão dizer que Jesus diz assim ao bom ladrão: eis que eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, para corroborar aí a mortalidade da alma e que aquele homem só entrará no paraíso depois da ressurreição, né? Quando nós podemos ver claramente, nitidamente, que Jesus deixa muito claro que aquele homem, na sua alma, no seu espírito, entra na eternidade naquele exato momento, naquele dia. Ou seja, Jesus o declara salvo. E aí ele vem falar disso porque a igreja celebra a Eucaristia também pelos defuntos. E quais são os defuntos? Aqueles que que estão vivendo na sua alma o estado de purgação. E aí a gente falaria do purgatório, mas não cabe aqui, senão o vídeo vai ficar ainda mais longo. Que a missa é celebrada até em favor dos mortos. Mas como você pode acreditar algum mérito a quem já morreu, se a história da salvação dele já foi definida? Se ele já morreu salvo, morreu perdido? Pronto. Se ele já morreu salvo ou já morreu perdido, a igreja deixa isso muito claro. A igreja diz que todo aquele católico que morre no estado de graça, veja, que morre no estado de graça, e as penas eternas foram pagas ali na confissão, assim que se confessa, no batismo e na confissão, as penas eternas foram pagas. Então a pessoa morre salva, morre em estado de graça e vai para o céu. Salvação eterna. Destino eterno. Todo aquele que morre em estado de pecado mortal, ou seja, fora da graça, fora da comunhão com Cristo, a igreja diz: esses morreram e foram condenados ao inferno. Então aqui, dois destinos eternos, céu e inferno. Ah, mas vocês não falam do purgatório? O que é o purgatório? O purgatório é não um lugar, não um destino eterno,
mas um estado, podemos dizer, até intermediário, né? Falando de tempo, não estou falando de intermediário entre céu e inferno. É um estado da alma da pessoa que morreu em comunhão com Cristo, que morreu em estado de graça, sem pecado mortal, que teve as suas penas eternas pagas, perdoadas, porém morreu com alguns pecados veniais, que, infelizmente, não lhe dá a condição de entrar na eternidade, para a vida eterna, mas também não são suficientes para levá-lo ao inferno. Por quê? As penas eternas foram perdoadas, mas algumas penas temporais precisam ser purificadas. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível entrar no céu. Então, aquelas pessoas que morreram salvas, que morreram em estado de graça, mas que não estão plenamente santificadas, no sentido de que sua alma não está plenamente santificada, ou seja, existe ainda na alma algumas, vamos dizer assim, imperfeições que são consequências das penas temporais. Estas almas não podem entrar na eternidade ainda. Porém, também não podem se perder para o inferno. Jamais. Do purgatório, eu estou dizendo mas do estado de purgação, do estado da alma que está sendo purgada, esta alma só tem a possibilidade de ver Deus face a face, da visão beatífica de Deus. Ela já está salva, ela já está no céu, podemos dizer. Porém, ainda não pode contemplar Deus face a face. Por quê? Jesus mesmo vai dizer nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de São Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Levítico 19, versículo 2 vai dizer: sede santo, porque vosso Deus, vosso Pai, é santo. Jesus, repetindo o que Deus disse a Moisés, São Mateus capítulo 5, versículo 48, vai dizer: sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E sem santidade é impossível entrar no céu. Então é por esse motivo que a igreja oferece em sufrágio pelas almas do purgatório a Santa Missa, a Santa Eucaristia, para que elas sejam purgadas e possam definitivamente entrar no céu. Porém, não tem como mais elas irem para o inferno. Ele diz que as almas morrem, estão desacordadas junto com o corpo. É mentira. Se você procurar aí imortalidade da alma, você vai ver inúmeros vídeos. Aqui no meu canal tem. É mentira. Logo, isso também é um ataque à doutrina do santuário. Segundo ponto. Pronto, então ele diz aqui, logo, isso é um ataque à doutrina do santuário. O santuário que ele fala aí é o santuário celeste. É o santuário que a igreja adventista representa, né? Segundo o que ele diz, que a igreja adventista representa. Mas eu queria, para concluir, ler somente mais uma passagem do catecismo, né? Que está no parágrafo 1407. Só para concluir e mostrar para esse pastor que o que ele está dizendo é inverdades. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1407. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. Então, se você quer aprender de fato sobre a Eucaristia no Catecismo da Igreja Católica, não fique somente com esse trecho deturpado que esse pastor apresenta. Mas leia o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 13, veja, parágrafo 13 e 22, que são esses números que ficam na lateral do texto, até o 14, 19. 13 e 22 até o 14, 19. Se você não é católico e não está acostumado com a forma de pesquisar o catecismo,
Você pode ler a página Catecismo da Igreja Católica, nessa edição típica vaticana, que ele apresentou, o Catecismo amarelinho. Você lê da página 364 até a página 391. E vai falar tudo sobre a Eucaristia. E se você quiser mais alguns esclarecimentos sobre isso, pesquisa aí uma carta, uma encíclica do Papa João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, ou seja, a Igreja vive da Eucaristia. E você vai ver que esse pastor, se consciente ou inconsciente, eu não sei, está mentindo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Viva a Igreja de Cristo, viva a Eucaristia e graças e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento do altar. Amém.